Olá, senhoras e senhores, doutores e doutoras, uma excelente noite a todos vocês. O meu nome é Lídia Viana, sou graduada em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de Lorena e recém-aprovada no 33º Exame de Ordem. Também sou professora do projeto do nosso querido professor, desenvolvido pelo nosso querido professor Bruno Creado, professor do futuro. Caríssimos, como vocês podem ver aqui no meu slide inicial, eu trago para vocês quem sou eu, a minha apresentação. Vocês podem estar falando comigo através do WhatsApp que eu vou disponibilizar aqui, que é o 991 16 26 36, e o meu e-mail Lídia com 3 As, mv@gmail.com. Queridos, a nossa conversa nessa noite, ela vai bailar sobre um tema que muitos olham até com um pouco de desdenho. Nós vamos tratar nessa noite sobre a filosofia do direito. É uma matériazinha que conta com 2 questões na OAB, que muitos, na maioria das vezes, não dão o devido valor, mas que 2 questões, amigos, que se vocês derrapam lá na frente em alguma outra questão, essas 2 questõezinhas, elas salvam a vida de vocês, elas garantem para vocês ali os 40 pontos para ser aprovado no exame de ordem, né? Então vamos ao que interessa, sem mais delongas, vamos cumprir aqui a nossa proposta nessa noite? Vamos lá então, meus queridos, eu convido a todos vocês que leiam comigo atentamente a questão número 9 de Filosofia do Direito, que foi trazida pela FGV no exame 33. Vamos lá, a questão enunciado diz o seguinte, atentos aqui comigo. Este sistema, que consiste em fazer uso da oposição e da rivalidade dos interesses, na falta de motivos melhores, é o segredo de todos os negócios humanos, quer sejam particulares, quer públicos. Esse aqui é um enunciado extraído do livro O Federalista. Os textos conhecidos na forma do livro O Federalista expressam um princípio de governo republicano que ficou conhecido como freios e contrapesos, que se propõe a assegurar a justiça e a liberdade que deveriam ser, segundo os autores, o fim de todo o governo e da sociedade civil. Assinale a opção que melhor expressa, com base no livro em referência, o princípio dos freios e contrapesos. Alternativa A. Assegurar o devido processo legal, de modo que todos aqueles que sejam acusados de terem cometido um ilícito contra um particular ou contra o poder público possam se valer de todos os instrumentos de defesa técnica adequada, tendo em vista impedir que o magistrado da causa julgue com base em suas convicções morais, filosóficas ou religiosas. Alternativa B. Assegurar um sistema de representação eleitoral em que a população manifeste sua vontade, mas escolhendo apenas representantes que tenham passado por um devido processo de formação política oferecido pela Escola de Governo da República. Essa escola deve ser mantida pela União e as vagas devem ser repartidas proporcionalmente entre os partidos políticos. Alternativa C. Assegurar a ampla defesa e o contraditório, de forma que no desenrolar de uma ação judicial, os argumentos de acusação e defesa se coloquem em equilíbrio e, dessa forma, não haja um peso excessivo apenas para um dos lados da causa, o que geraria uma inevitável injustiça. Alternativa D. Assegurar a vontade própria de cada poder do Estado, de modo que aqueles que o exercitam tenham a menor influência na escolha dos representantes dos demais poderes. Além disso, deve-se organizar o poder legislativo em 2 casas legislativas com eleições independentes e deve-se também impedir que uma facção política destrua a outra. Caríssimos, como vemos, a alternativa correta, por obviedade, é a alternativa D.
Por que a alternativa D é a correta e as demais estão incorretas? Porque a alternativa D é a alternativa que se aproxima do conceito daquilo que, de uma teoria proposta por Montesquieu, chamada sistema de freios e contrapesos. Eu trouxe aqui para vocês, no nosso terceiro slide, vocês acompanhem comigo, somente para vocês relembrarem o que quer dizer o sistema de freios e contrapesos. Esse sistema, o que ele nos traz? Consiste no controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada um deles conserva sua autonomia e exerce suas funções, mas é controlado pelos outros poderes. Essa questão, caríssimos, como vocês podem ver, ela é uma questão aparentemente difícil, mas ela não é. Ela é uma questão muito fácil, pois o cerne dela é o sistema de freios e contrapesos, né? Cuja teoria foi criada por Montesquieu. E se vocês souberem ali na hora do exame, na hora da prova, o que Montesquieu quis dizer com a sua teoria, é uma questãozinha para vocês que praticamente ela foi dada, né? Segundo essa teoria tripartite proposta por Montesquieu, cada poder, ele vai manter a sua autonomia, ele vai manter, né, a sua auto-executoriedade, só que ambos os poderes controlariam uns aos outros a fim de que ambos não cometam arbitrariedade e eles possam viver harmonicamente, eles possam viver em equilíbrio. Então, caríssimos, a alternativa correta da questão número 9 de filosofia do direito, por obviedade, é a alternativa D. Passamos agora, vamos analisar agora a questão número 10 também, né, que foi proposta pelo 33º exame de ordem. Vamos lá, a alternativa número 10, ela vem nos falar de Norberto Bobbio, um outro ícone da filosofia do direito. Vamos lá. O enunciado da questão diz assim: Norberto Bobbio, em seu livro Teoria da Norma Jurídica, considera a sanção uma das mais significativas características da norma jurídica. Ele diferencia a sanção jurídica da sanção moral e da sanção social, pelo fato da sanção jurídica ser institucionalizada. Assinale a opção que, segundo Bobbio, na obra em referência, expressa as características da sanção institucionalizada. Caríssimo, nós temos que prestar atenção nas palavras-chave, tá, que as questões traz para a gente. Nesse caso aqui, na questão número 10, a palavra-chave nós temos que prestar atenção são as sanções. Então, enquanto nós já vamos no degringolar das questões, vocês já vão buscando aí na mente de vocês o que seria sanção. Vamos lá, alternativa A diz o seguinte: a sanção que obriga a consciência dos destinatários da forma que produz um sentimento de culpa, que é a consequência negativa ou desagradável decorrente da eventual violação da norma. Alternativa B: a sanção que resulta dos costumes e da vida em sociedade em geral e que possui como fim tornar mais fácil ou menos difícil a convivência social. Letra C: a sanção que foi feita para os casos de violação de uma regra primária e que tem sua medida estabelecida dentro de certos termos para ser executada por pessoas previamente determinadas. Alternativa D: a sanção instituída pelo direito natural e que decorre da natureza das mesmas coisas, da vontade de Deus e da razão humana. Caríssimos, outra questão que parece difícil, mas ela não é difícil. Por obviedade, a resposta certa é a letra C. A sanção que foi feita para os casos de violação de uma regra primária e que tem sua medida estabelecida dentro de certos termos para ser executada por pessoas previamente determinadas. Eu trouxe aqui para vocês no nosso quinto slide, mais uma vez, sabendo que todos vocês sabem o que é sanção, somente para a gente fazer um remember aqui, é a diferença entre os tipos de sanção que Norberto Bobbio trazia,
que são a sanção institucionalizada, aquela que por sua vez atua no mundo externo e institucionalizado e é regulamentada por órgãos institucionalizados. Sanção jurídica é aquela que abarca a sanção estatal, pode ser exigida pelo Estado, inclusive de forma coercitiva. E a sanção moral, todos nós sabemos, aquela que atua no campo interior do campo, vamos lá de novo, caríssimo. Sanção moral atua no campo interior, no campo da consciência do indivíduo. É óbvio, queridos, que a sanção que interessa pra gente, e até a sanção que foi preceituada na questão, é a sanção institucionalizada. O que seria, nesse caso, para a gente acertar a questão, o que seria a gente lembrar, o que seria uma sanção institucionalizada? Segundo Bobbio, as normas jurídicas, elas são aquelas que têm uma sanção estatal, que pode ser exigida pelo Estado, inclusive pela força, né? A letra C, ela é a correta, porque Bobbio, ele afirma que a norma jurídica é aquela norma que ela tem uma execução, e essa execução, ela é garantida por órgãos que são, como a palavra já diz pra gente, que são por órgãos que são institucionalizados, né? Então, essa seria, na nossa questão, né, a alternativa correta, a letra C. Caríssimos, nós podemos observar, por essas duas questões, que a OAB, ela não cobrou uma questão teoricamente difícil. São questões assim que aparentam ser difíceis, mas elas não são. Um pouquinho da atenção de vocês, tendo um pouquinho assim desses conceitos em mente, vocês aí acertariam facilmente essas duas questões no exame de ordem de vocês e garantiam aí os seus 40 pontos necessários para aprovação de vocês. Caríssimos, então nessa noite era isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês, tá? O desenvolver dessas duas questões, são questões já como dito, frisado, questões que às vezes por se falar em filosofia do direito, a pessoa já pensa, nossa, mas eu não estudei essa matéria, eu não vi isso, eu não sei. Mas são questões que ela exige ali do aluno um pouquinho de atenção, como todas as outras questões, elas merecem ser olhadas com respeito na hora do exame de ordem. São questões assim que aparentemente elas querem transmitir uma sensação de medo para o aluno pensa, nossa, eu não me preparei em filosofia, eu não estudei, eu não lembro quem foi Norberto Bobbio, meu Deus do céu, eu não lembro o que quer dizer esse sistema de freios e contrapesos trazido por Montesquieu, mas caríssimos, a calma, o controle emocional é o segredo do sucesso, é o segredo da aprovação de vocês. A interpretação de texto mais a calma traduz muita coisa para vocês, surte muito efeito ali na hora da prova, tá? Eu espero que com essa nossa conversa, eu não posso nem dizer que isso foi uma aula, mas isso assim foi um bate-papo de aluno para aluno. Eu espero ter conseguido transmitir para vocês aí alguma coisinha. Mais uma vez, eu deixo frisado aqui para vocês o meu e-mail, lidia@gmail.com, o meu WhatsApp 991 16 26 36. Se vocês precisarem nesse momento, estou sempre às ordens, 24 horas, vocês podem contar comigo. Eu agradeço vocês pela atenção, perdoa por esses tempos, por esses minutos aqui do vosso precioso tempo tomado, mas saibam, caríssimos, não foi tempo perdido, e quando vocês verem o nome de vocês ali na lista dos aprovados, a alegria, a emoção, a sensação de vocês vai ser ímpar, vai ser sem igual. Mais uma vez agradeço ao professor Bruno Creado por esse convite, por estar aqui com vocês, e eu espero ter contribuído aí com vocês rumo à aprovação. Caríssimos, tenham todos uma excelente noite e muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!